Sejam bem-vindos ao canal Quinto Elemento. Sou o professor Luiz Alexandre. Neste terceiro vídeo da série A Bíblia e suas traduções, iremos tratar do subtema Traduções, Traições Bíblicas. Finalizando por ora o grande tema. Traduções, Traições Bíblicas. Antes de iniciarmos a discussão gerada pelas traduções, traições bíblicas, é necessário explicar alguns detalhes que farão toda a diferença no entendimento das comprovações que aqui serão apresentadas. Afirmamos que as palavras espírita e médium, antes do trabalho realizado pelo nosso irmão Allan Kardec, responsável pela codificação do Pentateuco Espírita em 1857, tais expressões não existiam. Para atender esta nova ciência, filosofia e religião que se iniciava. Lembremos que os principais livros da codificação espírita são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Estes livros dão base à doutrina espírita. Novamente, afirmamos que tais palavras, espírita e médium, não existiam antes destas publicações. Conforme estudo apresentado, vamos explicar cada uma delas. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec em 1857, na introdução afirma-se: Espírita. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Vamos ver agora o que significa, conforme o Livro dos Médiuns, codificado por Allan Kardec em 1861, no capítulo 14 dos Médiuns, na questão 159. Médium: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Podemos também afirmar que a palavra profeta, citada em várias passagens bíblicas de forma contemporânea, pode ser substituída pela palavra médium, em relação aos vários dons descritos na mesma, pelos quais os nossos irmãos Moisés e Paulo já naquela época defendiam. Vamos ver na Bíblia de Jerusalém, edições paulinas, dois exemplos do que estamos afirmando. Primeira passagem em número 11, versículo 24 a 29. Abre aspas. Moisés saiu e disse ao povo as palavras de Yahvé. Em seguida, reuniu 70 anciãos dentre o povo e os colocou ao redor da tenda. Yahvé desceu na nuvem, falou-lhe e tomou do espírito que repousava sobre ele e o colocou nos 70 anciãos.
Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais o fizeram. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda. Estavam entre os inscritos. Puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldade e Medade, disse ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua juventude servia a Moisés, tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Respondeu-lhes Moisés: Estás ciumento por minha causa? Oxalá, que Deus permita, todo o povo de Yahvé fosse profeta, dando-lhe Yahvé o seu espírito. Vamos agora ver a segunda passagem em 1 Coríntios, capítulo 12, nos versículos 4 até 11. Abre aspas. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria. A outro, a palavra da ciência segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, um único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de falar em línguas. A outro, ainda o dom de as interpretar. Mas, isso tudo, é o único e mesmo Espírito que o realiza, distribuindo a cada um seus dons conforme lhe apraz. Confirmamos assim que a faculdade mediúnica não é um privilégio das pessoas que sejam espíritas. Todos nós, independentes da religião que professamos, temos a capacidade e a faculdade de se comunicar com os espíritos, utilizando para isso a mediunidade. Uns com maior potencial, outros não. E toda religião, de forma oculta ou não, possui sessões mediúnicas. Usem este nome ou não. E para isso, claro, necessitam de médiuns. Vamos agora iniciar uma parte polêmica deste estudo que estamos fazendo. Ressalto que em nenhum momento estamos aqui querendo provar quem está certo ou errado. Simplesmente iremos lhe possibilitar ter conhecimento de outras traduções e evidências, e com isto lhe dá a possibilidade de você escolher o que pensar. Também em momento algum estamos querendo promover nenhuma discórdia com nenhuma outra religião. Cada um é livre de professar e praticar o que bem queira. Nas próximas passagens bíblicas, veremos as expressões médiuns espíritas contidas nas Bíblias que condenam o espiritismo. É importante lembrar que tais palavras não existiam na época em que os livros bíblicos foram escritos, e em comparação, mostramos os mesmos textos na Bíblia hebraica por David Gorodovitz e nas traduções do nosso irmão Severino Celestino. Assim, vocês poderão comparar e discernir para não acreditar de forma inocente o que esteja escrito na vossa Bíblia. Vamos ver agora a passagem em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Primeiro, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Não vos vireis para médiuns espíritas, e não consulteis prognosticadores profissionais de eventos de modo a vos tornardes impuro por eles. Eu sou Jeová, vosso Deus. Como eu já tinha advertido antes, quando os livros bíblicos na sua origem foram escritos, não existiam tais palavras médiuns e espíritas. Me pergunto, como então, por que o tradutor de tal Bíblia inseriu estas palavras na mesma? Agora vamos ver a mesma passagem na Bíblia hebraica. Levítico capítulo 19, versículo 31. Não vos voltareis para as magias,
e para as feitiçarias. Não busqueis impurificar-vos por elas. Eu sou o Eterno. Notem que na Bíblia hebraica, de forma correta, não se fala de médiuns espíritas, porque, como disse, tais palavras na época não existiam. E posso afirmar que em casas espíritas não se realiza nem magias, nem tampouco feitiçarias. Por favor, não confundam espiritismo com religiões afrodescendentes, que de forma equivocada os ignorantes dizem ser espíritas. Agora, vamos ver a mesma passagem no livro, analisando as traduções bíblicas pelo nosso irmão Severino Celestino. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não ireis aos necromantes e nem aos adivinhos. Não procureis vos contaminar por eles. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Vejam que nesta tradução também não existe a expressão médium espírita. Ao invés disto, o termo foi necromante. Agora saibam que a necromancia não inclui a comunicação por meio de médiuns, como no espiritualismo ou no espiritismo. Ou seja, necromancia não tem nenhuma relação com espiritismo. Como também em centros espíritas não se faz adivinhação. Vamos ver agora uma outra passagem em Levítico, capítulo 20, versículo 6. Inicialmente, vamos ver essa passagem na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Levítico, capítulo 20, versículo 6. Quando a alma que se vira para os médiuns espíritas e para os prognosticadores, profissionais de eventos, a fim de ter relações imorais com eles, certamente porei minha face contra essa alma e a deceparei dentre o seu povo. Aqui cabe a mesma explicação dada anteriormente, ou seja, na época da origem dos livros da Bíblia, não existiam médiuns espíritas. Agora, a mesma passagem na Bíblia hebraica, também em Levítico, capítulo 20, versículo 6. E a alma que se voltar para as magias e para as feitiçarias, errando atrás delas, eu porei a minha ira contra aquela alma e a banirei do meio do seu povo. Cabe aqui, na tradução da Bíblia hebraica, os mesmos comentários anteriormente já dados. Vamos ver a mesma passagem traduzida pelo nosso irmão Severino Celestino, no livro Analisando as Traduções Bíblicas. Levítico, capítulo 20, versículo 6. Contra esse ser, ou alma, que vai diante dos necromantes e dos adivinhos para se prostituir, seguindo-os, eu darei as minhas faces e eu o cortarei de dentro do seu povo. Novamente, essa tradução não necessita de maiores comentários. Vamos agora iniciar uma nova passagem que por si só já é bastante polêmica, independente da tradução, pois nessa passagem se incita matarmos através de apedrejamento pessoas que pensam e agem diferente de nós, diferentemente dos ensinamentos do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. Aquele que dentre vós que esteja sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Bem, mas vamos à passagem que nos interessa. Inicialmente na tradução da Bíblia do Testemunho de Jeová, Levítico, capítulo 20, versículo 27. Abre aspas. E quanto ao homem ou à mulher, em que se mostra haver um espírito mediúnico ou um espírito de predição, sem falta devem ser mortos. Devem atirar neles pedras até morrerem. Seu próprio sangue está sobre eles. Fecha aspas. Fora o que já foi comentado, não necessita de maiores explicações. Vamos ver a mesma passagem na tradução da Bíblia hebraica, também em Levítico, capítulo 20, versículo 27. E homem ou mulher que fizerem magia ou feitiçaria serão mortos, apedrejá-los-ão, seu sangue recairá sobre eles. Também veremos a mesma passagem pela tradução do nosso irmão Severino Celestino, Levítico capítulo 20, versículo 27. E o homem ou mulher que for necromante ou adivinho será condenado à morte. Eles serão apedrejados, seus sangues contra eles. Nesta mesma passagem, vista pela tradução do nosso irmão Severino Celestino, também não mais necessita de explicações. Vamos agora ver uma passagem bíblica bastante polêmica, utilizadas pelos que condenam a doutrina espírita, que afirmam serem os espíritas seguidores de um tal de Satanás e de seus demônios. A passagem em questão é em Deuteronômio, capítulo 18,
versículos de 9 até 11. Inicialmente, vamos verificar na Bíblia do Testemunho de Jeová. Abre aspas. Quando tiveres entrado na terra que Jeová, teu Deus, te dá, não deves aprender a fazer conforme as coisas detestáveis dessas nações. Não se deve achar em ti alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, alguém que empregue adivinhação, algum praticante de magia, ou quem procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou alguém que vá consultar um médium espírita, ou um prognosticador profissional de evento, ou alguém que consulte os mortos. A polêmica aqui não é a expressão média espírita, pois bem sabemos que tal expressão está totalmente fora de contexto em tais traduções. A verdadeira polêmica é na frase final, que consulte os mortos. Vejamos o que afirma o nosso irmão Severino Celestino em analisando as traduções bíblicas na mesma passagem, nos dando uma nova tradução coerente dentro dos ensinamentos da própria Bíblia, que teremos a oportunidade de vermos mais à frente. Mas por ora, vamos ver a mesma passagem em Deuteronômio, capítulo 18, nos versículos de 9 até 11, através do livro Analisando as Traduções Bíblicas. Quando entrares na terra de Yahvé, teu Deus, te dá, não aprendas a fazer as abominações daquelas nações. Não se achará em ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem feiticeiro, nem agoreiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago, e semelhante nem quem consulte o necromante e o adivinhador, nem quem exija a presença dos mortos. Conforme já afirmamos anteriormente, a expressão necromante em negrito condiz com a tradução correta, mas como disse, vejam no final, onde na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que condena e afirma, abre aspas, que consulte os mortos, fecha aspas. Na tradução de Severino Celestino se diz, abre aspas, quem exige a presença dos mortos, fecha aspas. Nós espíritas, bem sabemos, conforme a codificação espírita nos ensina, que nunca podemos exigir a presença do espírito de um desencarnado em uma sessão mediúnica. A presença de tal entidade se dá de forma espontânea e por afinidade. Tais entidades são conduzidas pelos mentores espirituais da casa, a fim de que lhe prestemos alguma ajuda, consolo ou encaminhamento. Agora, vamos ver uma passagem bíblica, também bastante polêmica, contida em Isaías, capítulo 8, versículo 19, inicialmente, através da Bíblia do Testemunho de Jeová. Isaías, capítulo 8, versículo 19. E caso vos digam, recorrei aos médiuns espírita, ou aos que têm espírito de predição, que chiram e fazem pronunciações em voz baixa, não é a seu Deus que qualquer povo devia recorrer? As pessoas mortas a favor das pessoas vivas? A lei e a atestação seguramente persistirão em dizer o que é segundo esta declaração que não terá a luz da alva? Como nas passagens anteriores, aqui não cabe comentarmos mais a expressão em negrito médios espíritas, mas se trata de não podermos tirar dúvidas com o espírito de pessoas que já desencarnaram. Vamos ver essa mesma passagem agora através da Bíblia hebraica. Isaías, capítulo 8, versículo 19. Se te disserem, busca a resposta entre os magos e os adivinhos que resfolegam e se esganiçam, responde, não deveria qualquer povo buscar a resposta com seu próprio Deus? Deveríamos perguntar aos mortos sobre os vivos, em busca de instruções ou testemunhos? Eles falarão sobre o seu mundo de trevas, onde não penetra a luz. Notem que a questão aqui não é a expressão equivocada utilizada na Bíblia do Testemunho de Jeová, médios espíritas, pois, conforme vemos na Bíblia hebraica, o termo é corrigido para os magos. Já sabemos que em casas espíritas não realizamos magias, mas como tinha afirmado anteriormente, nesta passagem se condena a consulta aos espíritos das pessoas desencarnadas. Mas o engraçado e irônico desta história é que na próxima passagem contida em Tessalonicenses, nas várias Bíblias se defende a comunicação com os espíritos através da mediunidade.
ressaltando abster-se das mensagens que não sejam de Deus. É importante lembrar que ser profeta é a mesma coisa que ser médium. Aceite você ou não. O não aceitar essa verdade não muda a realidade. Vejamos a passagem em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 até 21. Inicialmente, na Bíblia dos nossos irmãos Testemunha de Jeová. Tessalonicenses 5, versículos 19 até 21. Não extingais o fogo do Espírito, não trateis com desprezo o profetizar. Certificai-vos ao que é excelente, abstendo-vos de toda forma de iniquidade. Notem que não se condena o uso da mediunidade. Vamos ver a mesma passagem na Bíblia de Jerusalém das edições paulinas. Tessalonicenses 5, versículo 19 até 21. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Discerne tudo e ficai com o que é bom. Guardai-vos de toda a espécie de mal. Novamente, não se condena o uso da mediunidade. Na realidade, devemos verificar o conteúdo da comunicação e se abster daquilo que não é bom, que não seja de Deus. Agora, vamos ver o que diz a mesma passagem na Bíblia Sagrada da CNBB, Tessalonicenses 5, dos versículos 19 até 21. Não apagueis o espírito, não desprezeis os dons de profecia, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de mal. Essa passagem bíblica, descritas e entendidas da mesma forma nessas várias traduções, atestam exatamente como afirma o Livro dos Espíritos, codificado pelo nosso irmão Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, em 1857, introdução 1. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia, que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte do que as compõe, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, porque muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, humilde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes e esperanças. O nosso irmão Severino Celestino, na sua obra, analisando as traduções bíblicas, define muito bem o que realmente significa ser espírita. No espiritismo, não existe hierarquia religiosa, não tem sacerdotes, nem rituais ou formas de culto exterior, e nem queima de incenso ou velas. Não usa amuletos ou similares, altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgências, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismã, amuletos, horóscopos, cartomancia, cromoterapia, pirâmides, cristais, búzios ou quaisquer outros objetos. Portanto, não confunda espiritismo com umbanda, quimbanda, feitiçaria, candomblé, macumba, magia negra, magia branca, adivinhos, necromantes e cultos afro-brasileiros. O espiritismo é o evangelho redivivo de Jesus.
Na prática, na maioria dos centros espíritas, trata-se não só do corpo, mas também da alma e de todos que nos procuram, encarnados e desencarnados. Podemos afirmar que não somos somente um templo religioso, na realidade somos um hospital espiritual. Realizamos a prática da caridade na ajuda aos irmãos encarnados e também desencarnados, por consultas médicas e espirituais e tratamento fluídico-terápico, na realização de mesa mediúnica, que consiste em esclarecer e evangelizar irmãos desencarnados, os encaminhando a hospitais espirituais e para as colônias de Jesus Cristo. Realizam-se cirurgias espirituais na cura dos problemas de saúde, cuja intervenção médica material daria muito trabalho ou não conseguiriam. E, acima de tudo, ensina a prática do Evangelho de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Neste terceiro vídeo da série A Bíblia e suas traduções, concluímos aqui este tema, mas não deixem de nos acompanhar no canal Quinto Elemento, pois continuaremos a tratar dos temas ciência, filosofia e religião. Muita paz, luz e amor. Muito obrigado.